Bom, minhas amigas, meus amigos, dando continuidade à nossa aula sobre medidas cautelares no processo penal, agora nós vamos tratar de quais são as modalidades, quais são as espécies de prisão cautelar previstas no direito processual penal brasileiro. A expressão prisão cautelar é um gênero que abrange essas três espécies, como a prisão preventiva, a prisão em flagrante e a prisão temporária. A prisão preventiva está prevista nos artigos 311 e seguintes no CPP, e a prisão em flagrante, que está prevista no artigo 302 do CPP, gera uma certa controvérsia, porque parte da doutrina trata a prisão em flagrante como uma espécie de prisão cautelar, mas atualmente tem força uma outra parcela da doutrina, representada, por exemplo, pelo professor Aurir Lopes Júnior, que sustenta que o caráter da prisão em flagrante é pré-cautelar. Por quê? Porque a prisão em flagrante tem para essa corrente, a finalidade de simplesmente colocar o preso em flagrante à disposição do juiz, para que aí sim o juiz imponha a ele ou não uma prisão cautelar. Ou seja, a prisão em flagrante em si não é uma medida cautelar, mas é uma medida prévia para possibilitar a decretação dessa medida cautelar. Feita essa ressalva em relação à prisão em flagrante, nós passamos, portanto, à prisão temporária, que é a espécie de prisão cautelar prevista na Lei 7.960 de 1989. Nós vamos tratar, portanto, de agora em diante, dessas três espécies de prisão cautelar com maior atenção e maior profundidade para a prisão preventiva, que é o tema com maior incidência nas provas de primeira fase da Defensoria Pública. Pois bem, nós vamos tratar agora daquelas hipóteses autorizadoras da prisão preventiva que estão previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Eu acredito que é interessante estudar o artigo 313 antes do artigo 312, que é aquele que trata dos requisitos para a prisão preventiva, uma vez que o preenchimento de alguma das hipóteses do artigo 313 é um pressuposto para a decretação da prisão preventiva, ou seja, é necessário primeiro verificar se o ordenamento, se o Código de Processo Penal, nos termos do seu artigo 313, admite a prisão preventiva em relação ao caso, e só então nós iremos analisar aqueles requisitos que estão previstos no artigo 312. E, desde já, eu chamo a atenção para a relação entre o artigo 313 e o princípio da homogeneidade, que foi o que eu mencionei na primeira parte da aula. Por que existe essa relação? Percebam o seguinte, principalmente os dois primeiros casos, o inciso 1º e o inciso 2º, é possível fazer um paralelo entre essas hipóteses em que é admitida a prisão preventiva e as hipóteses em que é admitida pelo Código Penal, nos termos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Código de Processo Penal permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos em que a pena do agente é inferior a 4 anos. E perceba que é o mesmo patamar estabelecido pelo inciso 1º. E, como regra, não cabe a substituição para o agente reincidente, ou seja, o que coincide com o inciso 2º. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, o Código de Processo Penal normalmente não admite a prisão preventiva naqueles casos em que cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque não faz sentido impor uma prisão preventiva se o agente, ao final, caso seja condenado, vai ser condenado a uma pena restritiva. Haveria, nessa hipótese, uma evidente violação
dessa relação de homogeneidade que deve haver entre a prisão cautelar e a sanção penal final a que o acusado está sujeito, ou seja, a prisão preventiva, nessa hipótese, seria muito mais grave do que a sanção penal final e, portanto, seria uma medida desproporcional. Vamos comentar brevemente cada um desses incisos. Portanto, o primeiro inciso, em que o Código de Processo Penal admite a decretação da prisão preventiva, são os crimes dolosos. É importantíssimo ter atenção para o fato de que é o crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Ou seja, não cabe prisão preventiva para crime culposo. Guarde isso, não cabe prisão preventiva para crime culposo, não há nenhuma exceção. E eu vou tratar mais dessa impossibilidade de prisão preventiva para crime culposo mais adiante nos incisos seguintes. Portanto, primeiro inciso, crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Inciso segundo, se o condenado tiver sido condenado, se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso. Perceba aqui que é necessária a reincidência específica em crime doloso, ou seja, tanto o crime anterior que vai gerar a reincidência, quanto o crime pelo qual o acusado está sendo processado no processo devem ser dolosos. Ou seja, se o acusado é condenado anteriormente por um crime culposo, não cabe a decretação da prisão preventiva se a pena privativa for inferior a 4 anos. Se o acusado for condenado por um crime doloso, mas agora responda por um crime culposo, também não será possível a decretação da prisão preventiva. E o terceiro inciso, que é o que tem que ficar mais atento em termos de jurisprudência, é o inciso que diz que é admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Essa expressão é extremamente importante, para garantir a execução das medidas protetivas. Diante dessa expressão que o artigo 313, inciso 3 do CPP traz, o STJ firmou a jurisprudência no sentido de que é necessário, para a decretação da prisão preventiva com base nesse inciso, que o agente tenha descumprido uma medida protetiva anterior, ou seja, é necessário que haja uma medida protetiva anterior descumprida pelo agente. Então, imagine a seguinte situação: você tem um caso de violência doméstica, vamos lá para a comarca de Iguatu, você está como defensora pública na comarca de Iguatu, também no sul do estado do Ceará, e você recebe uma prisão em flagrante por um crime de ameaça no âmbito de violência doméstica. O marido vai e ameaça a esposa. Esse marido é primário, não tem nenhum crime e não tinha nenhum procedimento anterior para imposição de medidas protetivas de urgência. É possível a decretação da prisão preventiva desse acusado? Não é. Por quê? Porque o crime não tem pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Perceba que ele não é reincidente em crime doloso, portanto, não está preenchido o inciso 2, e também não está preenchido o inciso 3, por quê? Porque nós não temos medidas protetivas anteriores que tenham sido descumpridas por esse acusado. Ou seja, nesse caso, segundo o STJ, não se pode decretar a prisão preventiva. O mais correto é que sejam decretadas medidas cautelares diversas da prisão e, se o caso, também a medida protetiva de urgência, e essa que aí sim, se descumprida, depois ensejará a decretação da prisão preventiva. O CPP traz ainda uma quarta hipótese, que é a hipótese de dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.
Nessa hipótese, contudo, o preso deve ser colocado imediatamente em liberdade depois da identificação. Não é uma hipótese comum, porque hoje nós sabemos, perdão, aos os bancos de dados dos estados que tornam bastante incomum essa hipótese de não identificação do agente. O parágrafo 2º prevê aquilo que eu mencionei no primeiro bloco. Não se admite prisão preventiva com finalidade satisfativa, ou seja, com finalidade de antecipação do cumprimento de pena. Isso é uma consequência lógica do princípio da presunção de inocência, tem, evidentemente, aí esse dispositivo um caráter declaratório, um caráter persuasivo, porque essa consequência, essa conclusão pode ser extraída da própria Constituição. Agora sim, vistas as hipóteses em que pode se dar a prisão preventiva, nós vamos tratar dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal prevê no artigo 312 que a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Pois bem, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria nada mais é do que o fumus comissi delicti, ou seja, os indícios mínimos da autoria do crime e a prova da materialidade desse crime que constituem o requisito do fumus comissi delicti, que corresponde ao que nós chamamos no processo civil de fumaça do bom direito. Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado nada mais é do que o periculum libertatis, ou seja, é aquilo que equivale no processo civil ao periculum in mora, ou seja, o risco de que a liberdade do acusado coloque em risco, de alguma forma, a apuração da lei penal ou o cumprimento futuro da pena. Comentando agora, brevemente, os requisitos do artigo 312, garantia da ordem pública, que certamente é o requisito mais utilizado pelos juízes na prática, por ser o mais aberto. Posteriormente, nós vamos tratar da jurisprudência do STJ sobre esse tema, e nós vamos ver lá quais são algumas hipóteses que configuram um risco à ordem pública. Eu já adianto, por exemplo, a reincidência do agente ou a gravidade concreta do delito, não basta a gravidade abstrata. A ordem econômica é uma natural conclusão, ou seja, aqueles acusados que, sobretudo os que cometem crimes financeiros, que coloquem em risco a economia, é uma outra vertente da ordem pública, podemos dizer assim. Conveniência da instrução criminal, quando a prisão preventiva se faz necessária para evitar alguma interferência na correta apuração do fato, como, por exemplo, o caso do acusado que intimida testemunhas, que ameaça testemunhas, e, nesse caso, coloca em risco a conveniência da instrução penal. Ou assegurar a aplicação da lei penal, o que pode ocorrer, por exemplo, quando há um risco fundado de fuga do agente, quando o agente demonstra que pretende fugir para não se sujeitar à aplicação da lei penal. Parágrafo 1º, já comentamos a possibilidade de decretação da prisão preventiva caso seja descumprida uma medida cautelar anteriormente decretada contra o acusado, mas para isso, recorde-se, é necessário o pedido do Ministério Público ou de outra parte interessada, como o assistente de acusação. O parágrafo 2º traz o que nós chamamos de princípio da atualidade ou princípio da contemporaneidade, ou seja, os fatos que são utilizados pelo juiz para se decretar a prisão preventiva devem ser fatos recentes, fatos contemporâneos, fatos novos. Não pode o juiz se fundamentar em fatos antigos para decretar a prisão preventiva. Esse já era
um requisito, esse já era um princípio trazido pela jurisprudência dos tribunais superiores, e agora ele foi positivado com a nossa famosa lei anticrime. Existe um exemplo muito comum de violação desse princípio da atualidade ou da contemporaneidade, que se dá quando o juiz decreta a prisão preventiva do acusado, argumentando que ele tem antecedentes criminais, e quando nós analisamos essa ficha de antecedentes do acusado, nós verificamos que esse antecedente que foi utilizado como argumento é um antecedente muito antigo, de 15, 20 anos atrás. Ou seja, o fato do agente ter um registro criminal referente a décadas atrás, a mais de 10 anos atrás, evidentemente que não indica por si só um risco de reiteração delitiva, um risco à ordem pública. Esse é um exemplo comum de violação do princípio da contemporaneidade. Esse dispositivo é uma das principais novidades no que se refere à fundamentação da prisão preventiva e é uma grande aposta para a sua prova objetiva. Prosseguindo, outro dispositivo do Código de Processo Penal, que também já foi cobrado algumas vezes em primeira fase da Defensoria Pública, é o artigo 314 do CPP. O artigo 314 do CPP, ele veda a prisão preventiva quando já, de uma forma sumária, perfunctória, já esteja claro que o acusado agiu em legítima defesa, protegido por alguma causa de excludente da ilicitude, como a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, enfim, as causas excludentes da ilicitude previstas na parte geral do Código de Processo Penal. A doutrina e a jurisprudência, elas admitem também que esse dispositivo seja estendido às causas excludentes da culpabilidade, como, por exemplo, a coação moral irresistível e a inexigibilidade de conduta diversa. Existe um caso interessante com o qual eu trabalhei também nesse curso de formação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Como eu mencionei, nós trabalhávamos com as prisões em flagrante, que era de um agente numa cidade pequena do interior de São Paulo, que foi preso acusado de homicídio, e no próprio auto de prisão em flagrante constavam lá as informações de que a vítima desse suposto homicídio era o tio de uma criança, e esse acusado tinha, de uma forma culposa, totalmente sem querer, atropelado essa criança mais cedo. A criança, salvo engano, não teve grandes lesões, não se machucou de uma forma muito séria, mas esse tio da criança começou a perseguir o acusado, começou a jurar ele de morte, aquela confusão toda, e no mesmo dia à noite ele foi lá para a casa do acusado com uma foice para agredir ele. E aí eles brigaram naquela confusão lá, e o acusado acabou dando um golpe com essa foice na vítima, que acabou falecendo. Ou seja, ainda que não estivesse presente a legítima defesa, estava presente, no mínimo, a causa excludente da culpabilidade, do excesso exculpante, ou seja, que é aquele excesso quando o agente age movido por uma emoção muito violenta sofrida em razão de um ataque que ele sofreu, um ataque injusto que ele sofreu anteriormente, e acaba se excedendo e acaba matando a vítima. E foi argumentado isso no habeas corpus, e esse argumento foi acolhido. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu no habeas corpus a liberdade provisória a esse acusado, uma vez que havia, sim, o sinal de que a conduta havia sido praticada sob o manto de uma causa excludente da ilicitude ou mesmo da culpabilidade. E também era um agente primário, não tinha registros criminais, então
o TJ de São Paulo concedeu a liberdade provisória. Foi um caso interessante a respeito desse artigo 314 do CPP. Pois bem, passando adiante, agora como tópico a fundamentação da prisão preventiva. A lei anticrime alterou o artigo 315 do CPP com basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Esses dois dispositivos, tanto o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, quanto o artigo 315 do CPP, estabelecem, portanto, novas exigências para o dever judicial de fundamentação das decisões judiciais, que já está previsto lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Em síntese, o que esse dispositivo quer dizer é que são duas coisas. Primeiro, que o juiz não pode utilizar uma decisão genérica que vale para qualquer caso para impor a prisão preventiva. E desde já eu chamo a atenção para um fato. Esse artigo 315, ele trata da imposição da prisão preventiva. Mas a doutrina atualmente vem dizendo que esse padrão de fundamentação das decisões judiciais, que é previsto no artigo 315 do CPP, ele deve, por óbvio, ser observado não somente no artigo 315, mas na prisão preventiva, mas ele deve ser observado também em outras decisões, principalmente na sentença, uma vez que, se para impor uma medida cautelar o Código de Processo Penal faz essa exigência, não teria sentido, então, que uma sentença, que é um pronunciamento judicial muito mais gravoso, muito mais que tem um caráter definitivo, seja proferido com base em um padrão de fundamentação menos rigoroso. Portanto, esse padrão previsto pelo artigo 315, essas normas previstas no artigo 315, devem ser observadas em outras ocasiões, como na prolação de sentença. Pois bem, o que esse dispositivo quer dizer, em síntese, são duas coisas. Primeiro, que o juiz não pode utilizar uma fundamentação genérica que serviria para qualquer caso, para impor a prisão preventiva, e também que o juiz deve enfrentar todos os argumentos que a parte exponha, que sejam, em teoria, capazes de alterar aquela conclusão. Isso é o que nós chamamos, lá na primeira aula, ou melhor, na segunda aula, de contraditório dinâmico, que foi uma noção cobrada já em concurso de segunda fase da Defensoria Pública. Contraditório dinâmico está ligado justamente a essa ideia de um diálogo constante. A defesa pede, expõe um argumento e o juiz deve responder a esse argumento de modo a se estabelecer um diálogo no processo para a construção da melhor decisão judicial. Esse artigo também é muito violado no dia a dia. Vocês, quando se tornarem defensoras e defensores públicos, vão ver que, no mais das vezes, as fundamentações das prisões preventivas utilizam a mesma fórmula, a mesma decisão, com pequenas alterações quando há essas alterações. Portanto, é um artigo também muito importante para a Defensoria Pública. Eu trago agora algumas noções a respeito da jurisprudência do STJ e do STF sobre os motivos que justificam ou não a imposição da prisão preventiva. Todos esses tópicos que serão expostos agora a seguir já foram cobrados em provas de Defensoria Pública. Portanto, não tem nenhuma informação aí inútil, embora uma ou outra informação possa parecer óbvia para alguém, mas foram noções que já foram cobradas nos concursos de primeira fase de Defensoria Pública. Primeira noção, portanto,
primeiro tópico, é que a gravidade abstrata do crime não justifica a prisão preventiva. Essa noção aqui é a que vocês mais usarão no dia a dia e é uma jurisprudência absolutamente pacífica do STF e do STJ, no sentido de que a mera gravidade abstrata do crime não é justificativa para a prisão preventiva, mas vocês vão ver como é difícil desfazer decisões judiciais a respeito de prisão preventiva por esse argumento. Paradoxalmente, mesmo considerando de uma forma muito pacífica que fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime não justificam a prisão preventiva, paradoxalmente o STJ e o STF, eles refutam muito, eles têm uma resistência em reconhecer que nos casos concretos a decisão dos juízes esbarra nessa impossibilidade de fundamentação com base na gravidade abstrata. E o que é isso, fundamentar com base na gravidade abstrata? É o que ocorre, por exemplo, muitas vezes no crime do tráfico. Comentei que trabalhei no âmbito de prisões em flagrantes no estado de São Paulo. Lá é quase que uma regra. O juiz dizer assim, olha, o tráfico é um crime grave, que coloca em desassossego a sociedade, ele causa outros delitos, é uma mola propulsora de outros delitos, e, portanto, a prática do tráfico coloca em risco a ordem pública, a razão pela qual eu decreto a prisão preventiva. O que é isso? Nada mais é do que utilizar elementos inerentes ao tipo penal, a gravidade abstrata do delito para impor a prisão preventiva, o que não é admitido. Segunda noção é que a reincidência do agente pode ser um fundamento para a decretação da prisão preventiva com base na ordem pública. Porque, segundo os tribunais, o agente reincidente ele demonstra uma propensão a reiterar a conduta criminosa, um risco, portanto, de reiteração delitiva, o que coloca em risco a ordem pública, possibilitando, segundo os tribunais, a decretação da prisão preventiva. Esse terceiro tópico aqui é um tópico muito importante, já foi cobrado diversas vezes em primeira fase da Defensoria Pública, o CESP adora esse julgado, e vamos entender, portanto, com um pouco mais de calma. O juiz ele pode utilizar um ato infracional que tenha sido cometido pelo acusado durante a adolescência como um argumento para impor a prisão preventiva. E sobre esse assunto, até o ano de 2016, salvo engano, nós tínhamos decisões divergentes no âmbito do STJ. No âmbito da sexta turma, salvo engano, nós tínhamos uma posição no sentido de que ato infracional não é crime. Ato infracional não se confunde de nenhuma forma com o crime. Os fundamentos e os objetivos do sistema socioeducativo, da punição por atos infracionais, não se confundem com aqueles fundamentos e objetivos do sistema criminal adotado para os adultos. De modo que esse ato infracional, eventualmente cometido durante a adolescência, não pode de nenhuma forma ser utilizado para agravar a situação do acusado no âmbito criminal. Então, essa turma que não me recordo agora se era a sexta ou se era a quinta, tenho quase certeza que era a sexta turma entendia que não podia. Já a quinta turma tinha um raciocínio diametralmente oposto, que falava que se o agente estava envolvido com atos infracionais durante a adolescência, isso demonstrava que ele tinha uma reiteração delitiva e que, portanto, justificava a decretação da prisão preventiva com base no requisito da ordem pública. A terceira turma, a terceira sessão do STJ, no RHC 63855, que está no nosso informativo 585, veio, portanto, e pacificou a questão. Como eu disse, a terceira sessão abrange as duas turmas, portanto, o posicionamento da terceira sessão tende a consolidar a jurisprudência
do STJ. E qual foi a decisão que a terceira seção adotou? Foi uma espécie de meio termo entre as duas posições. A terceira seção disse o seguinte: olha, pode sim utilizar ato infracional como argumento para decretação da prisão preventiva. Mas para isso, você, juiz, tem que observar 3 critérios. Sua decisão tem que cumprir 3 requisitos. Primeiro, é demonstrar a particular gravidade concreta do ato infracional, não bastando mencionar sua equivalência a crime abstratamente considerado grave. Ou seja, é necessário que esse ato infracional praticado pelo acusado enquanto adolescente tenha sido um ato particularmente grave, ou seja, a gravidade desbordando aí da mera do tipo penal, das circunstâncias inerentes ao tipo penal. Segundo requisito, muito importante, a distância temporal entre o ato infracional e o crime que deu origem ao processo em que está sendo analisada a possibilidade de decretação preventiva. Ou seja, é necessário que tenha decorrido um tempo curto entre aquele ato infracional e o delito. Imagine, por exemplo, um agente de 35 anos de idade. Se ele está sendo processado e o juiz menciona um ato infracional que ele cometeu durante a adolescência. É evidente que esse argumento não é admitido sob pena de afronta àquilo que nós já vimos, que é o princípio da contemporaneidade. E isso, abrindo um parênteses aqui, vocês vão ver na prática que é extremamente comum que adolescentes que eventualmente sejam punidos por atos infracionais, pouco tempo depois se vejam, logo depois de completar 18 anos, se vejam processados criminalmente, até mesmo porque muitas vezes esses adolescentes ficam com a polícia na cola. Eu fui defensor público lá na comarca de Barretos e eu vi essa situação inúmeras vezes. Poucos dias depois de completar 18 anos, o jovem já estava sendo processado criminalmente porque a polícia ficava na cola, aqueles que, segundo a polícia, se dedicavam ao tráfico, e passava pouco tempo depois do aniversário, o menino já estava lá sendo preso em flagrante. Infelizmente, a nossa seletividade do sistema penal. Terceiro requisito é a efetiva comprovação desse ato anterior. Ou seja, não basta o mero processo pelo ato infracional. É necessário que o agente tenha sido condenado pelo ato infracional, que o agente, enquanto adolescente, tenha sido condenado pelo ato infracional. Ou seja, primeiro requisito, particular gravidade concreta do ato infracional. Segundo requisito, uma distância curta entre o ato infracional e o processo criminal em que nós estejamos discutindo essa prisão preventiva. E o terceiro requisito, que o acusado tenha sido, lá no âmbito da justiça da justiça juvenil, tenha sido condenado pela prática do ato infracional. Gente, abrindo outro parênteses aqui, bastante parênteses, off-topic. Não utilizem a palavra menor. Deve ter muita gente aí que está começando agora o estudo para a Defensoria Pública. Não utilize a palavra menor em provas de Defensoria Pública, em nenhuma hipótese, na fase escrita ou na fase oral. Por quê? Porque a utilização da palavra menor demonstra um profundo desconhecimento da doutrina da proteção integral que é prevista pela Constituição Federal e pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, e remete à doutrina menorista, que vem da época da ditadura militar e deixa pouca saudade, sobretudo para a Defensoria Pública. Pois bem, fechando esse parênteses, vamos tratar do próximo tópico. Deixa eu tirar a minha carinha daqui para vocês verem. As condições pessoais favoráveis, primariedade, endereço fixo, trabalho lícito, etc., não impedem por si sós a imposição da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar
a custódia. Pois bem, essa é uma noção até um pouco óbvia, né? Ou seja, o simples fato do agente ser primário, ter endereço fixo e trabalho lícito, não leva necessariamente à concessão da liberdade provisória, muito embora a prisão preventiva seja uma medida excepcional, mas é possível que se trate realmente de um crime muito grave, de um risco, haja realmente um risco à ordem pública, ou haja um risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal, e se estiverem cumpridos todos os requisitos que a lei prevê para a prisão preventiva, o simples fato do agente ser primário, ter endereço fixo, trabalho lícito, não impede por si só que a prisão preventiva seja imposta. Agora, essas condições pessoais favoráveis certamente são argumentos muito fortes para a decretação da prisão preventiva. Por quê? O fato do agente ser primário coloca em dúvida a ofensa à ordem pública, porque não há sinal de uma reiteração delitiva. O fato dele ter endereço fixo coloca em dúvida o preenchimento do requisito, por exemplo, da aplicação da lei penal, uma vez que ele pode lá ser encontrado no endereço fixo dele, se ele for condenado, a polícia pode lá cumprir o mandado de prisão sem problema. Trabalho lícito também coloca em dúvida tanto a ordem pública, uma vez que se o agente trabalha licitamente, ele provavelmente não irá reiterar a prática de delitos, e também o trabalho lícito fixa o agente ali naquele local e impede, por exemplo, que ele fuja. É um sinal de que ele não vai fugir. Mas isso por si só não leva à impossibilidade de decretação da prisão preventiva. Pois bem, próximo tópico. Esse próximo tópico ele demonstra quais são, segundo o STJ, algumas circunstâncias caracterizadoras de risco à ordem pública. E em que pode consistir esse risco à ordem pública? Risco de reiteração delitiva, é o que nós já tratamos, é o agente reincidente. Há um risco de que ele reitere o cometimento de delitos, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta. Novamente, tratando aqui da impossibilidade da decretação da prisão preventiva com base na gravidade em abstrato e periculosidade social do agente ou circunstâncias em que foi praticado o delito. São circunstâncias, segundo o STJ, que podem configurar o risco à ordem pública. E apenas para explicar melhor, para ficar claro, caso alguém ainda não tenha entendido, qual a diferença entre gravidade em concreto e gravidade abstrata. Vamos tratar de um exemplo muito comum no dia a dia do defensor, prisão por tráfico de drogas. Por exemplo, um agente preso com pequena quantidade lá de maconha, vamos supor, 30 gramas de maconha. Se o agente foi preso com 30 gramas de maconha, a gravidade em concreto da conduta é baixa, uma vez que pode até haver sinais da prática do tráfico de drogas, mas em concreto essa conduta tem uma baixa gravidade. O crime concretamente não é grave. Então, o juiz não pode decretar a prisão preventiva com base naqueles argumentos que eu mencionei. O tráfico é uma mola propulsora de outros delitos, o tráfico coloca em desassossego a sociedade, o tráfico causa o vício. Isso não pode. Agora, imagine, por exemplo, um agente que é preso com 2 quilos de cocaína. Nesse caso, a gravidade em concreto da conduta existe, porque é uma quantidade muito expressiva da droga. Ou seja, o juiz pode fundamentar nesse sentido. Olha, foram presos 2 quilos de cocaína, o que demonstra uma particular gravidade em concreto da conduta, e nesse contexto, para o STJ, é possível a decretação da prisão preventiva. O juiz pode utilizar inquéritos policiais e processos em andamento para impor a prisão preventiva? Para o STJ, infelizmente, sim. O STJ diz que esses inquéritos policiais e processos em andamento podem
demonstrar um risco de reiteração delitiva e o que seria um fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, com todas ressalvadas todas as críticas que nós possamos fazer a esse entendimento, com base no princípio da presunção de inocência. Esse tópico aqui também muito importante, já foi cobrado várias vezes, tem uma grande aplicação prática para o defensor público. Eu pergunto a vocês o seguinte: imagine que, naquele caso que eu mencionei, o agente preso com 30 gramas de maconha. E aí vai lá o juiz e decreta a prisão preventiva. Sob o argumento de que o tráfico é um delito grave, que coloca em desassossego a sociedade, blá, 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 blá. Aí o tribunal, no habeas corpus, a defesa impetra o habeas corpus, e o tribunal, nesse habeas corpus, diz o seguinte: olha, realmente, a gravidade em abstrato da conduta não é um fundamento para eu manter a prisão preventiva. Mas eu estou olhando aqui na ficha criminal dele e ele é reincidente. Então, tem o risco sim à ordem pública e eu vou manter a prisão preventiva. É possível que o tribunal faça isso? Não. O tribunal não pode salvar a fundamentação do juiz de primeiro grau. Essa noção é muito consolidada na jurisprudência do STJ. Ou seja, o tribunal não pode inovar a fundamentação do juiz, não pode suprir a falta de fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva. O tribunal, no habeas corpus, que é um direito fundamental, né, esse direito fundamental não pode ser utilizado para piorar a situação do agente, no habeas corpus ele tem que analisar simplesmente se a decisão que decretou a prisão preventiva é legal ou não, se ela está devidamente fundamentada ou não. Se não tiver devidamente fundamentada, não resta outra alternativa ao tribunal, senão conceder a ordem de habeas corpus e determinar a revogação da prisão preventiva. Ele não pode salvar a fundamentação do juiz se essa fundamentação for insuficiente. Próximo tópico é a inconstitucionalidade da vedação em abstrato da liberdade provisória. Eu mencionei o caso do tráfico. Se vocês forem lá no artigo 44 da Lei de Drogas, a Lei 11.343, vocês vão ver que a lei veda a liberdade provisória no crime do tráfico. E o STF tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que essa vedação é inconstitucional, porque a lei não pode vedar em absoluto a concessão de liberdade provisória sob pena de ofensa à regra de tratamento que deriva do princípio da presunção de inocência, ou seja, os acusados são presumidamente inocentes e devem ser tratados como qual. Se a lei prevê uma prisão preventiva automática, obrigatória, ela está violando esse princípio da presunção de inocência sob a vertente da regra de tratamento. Entre outras decisões, foi o que decidiu o STF no recurso extraordinário 1038925 em repercussão geral. Essa noção possivelmente será aplicada em relação ao dispositivo que trata da audiência de custódia, o artigo 310, parágrafo. Deixa eu ver aqui qual parágrafo do artigo 310, só um instante. Artigo 310, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, também incluído pela lei anticrime, dispõe que se o juiz verificar que o agente é reincidente ou integra organização criminosa, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. É importante conhecer esse dispositivo, mas esse dispositivo já nasce contrário à jurisprudência consolidada do STF, portanto é possível que em breve tenhamos alguma decisão aí nesse sentido. Vamos encerrar esse bloco, nós voltamos no próximo bloco para terminar a nossa aula.